Vereadores da Câmara Municipal de Manaus prestam homenagens a Amazonino Mendes na tribuna do Parlamento. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus foi aberta com o hino nacional, seguida de 1 minuto de silêncio em homenagem ao político. No Dia Mundial do Rádio, o CMM Notícias vai contar um pouquinho da história desse veículo de comunicação que está presente em todas as partes do mundo. O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro, com o objetivo de conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação. E ainda, o Conhecendo o Parlamento desta terça-feira conversa com o vereador Lissandro Breval, do Avante. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, e o CMM Notícias já está no ar. Os trabalhos legislativos desta segunda-feira, 13 de fevereiro, na Câmara Municipal de Manaus, foram direcionados para homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes, que faleceu no último domingo. Durante o pequeno expediente, vereadores prestaram reverências ao político em seus pronunciamentos. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus foi aberta com o hino nacional, seguida de 1 minuto de silêncio em homenagem ao político, que faleceu aos 83 anos. Perdemos um grande líder, uma grande referência no Estado, um líder que soube aglutinar sobre as suas asas a grande parte de políticos amazonenses. É uma referência para nós que perdemos. Aliás, quando fala-se de amazonino, ele veio a história dele se confunde, digamos assim, em parte com o do professor Gilberto Mestrinho, porque foi um belo aluno, um professor que colocou o amazonino na vida política e que soube realmente aprender a maneira de fazer política. Amazonino Mendes era filiado ao Partido Cidadania e disputou sua última eleição em outubro do ano passado, quando tentou voltar ao cargo de governador do estado pela 5ª vez. O político era uma inspiração para muitos parlamentares na Câmara Municipal de Manaus. É que o amazonino é um profundo conhecedor do Amazonas. Eu acho que não vai existir outro líder com a particularidade do amazonino, um governador de entregas, um governador que conhece a máquina pública como ninguém. E ele numa aula ali de Amazonas que ele me dava, no convite que ele me fez de fazer parte do seu governo, eu dizia para ele: governador, eu não vou estar aqui na sua casa, eu não vou estar aqui na sua cozinha, como era de costume, eu acho que até o final da sua vida, receber grandes lideranças, a classe política em geral. Durante o pequeno expediente, um protocolo especial foi acatado para que todos os vereadores interessados pudessem se pronunciar sem limite de inscritos. Uma sessão de aplausos também foi concedida e imagens do ex-governador Amazonino Mendes compuseram a reunião presidida pelo vereador Caio André, do PSC. O presidente da casa destacou que uma moção será assinada por todos os vereadores para a família de Amazonino. Não podia ser diferente. O governador Amazonino Mendes é uma grande figura política do estado do Amazonas, eu pelo menos considero assim. TV Câmara, Rádio Câmara, plenário, todos os vereadores, todos nós estamos enlutados com a partida do ex-governador, ex-prefeito da cidade de Manaus, e sabemos da importância política e da importância que ele também tem em relação à sua família e seus amigos. E hoje é um dia de homenagens muito merecidas. Ele que fez parte, faz parte e fará parte da vida pública e política de todos os políticos que nasceram depois que ele, durante esses 40 anos, realizou na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Simbolizando o luto oficial, as bandeiras da Câmara Municipal foram postas a meio mastro e todos os vereadores usaram laços de cor preta. O vereador Everton Assis, do União Brasil, reforçou a importância do ex-governador como idealizador de políticas públicas em atividade até hoje. Eu posso aqui perfeitamente destacar, principalmente no âmbito da saúde, eu como funcionário público da Secretaria Estadual de Saúde, acompanhei de perto a criação dos CAICs, a criação dos CAIMs. Então, na saúde ele fez uma revolução muito grande, não só na capital, mas também no interior do estado. A sessão seguiu com a ordem do dia, onde foram votados e aprovados 12 projetos de lei, sendo 3 enviados para a sanção do prefeito de Manaus, Davi Almeida.
Amazonino Mendes, que nasceu no município de Eirunepé, a mais de 1.100 quilômetros de Manaus, na calha do Rio Juruá, atuou como advogado antes de entrar para a política. Mas foi na vida pública que ele se destacou e imortalizou a sua história. É inegável a grande contribuição do político Amazonino Mendes para a história e o desenvolvimento do Amazonas. O Negão, como era conhecido, foi 3 vezes governador do estado e 4 vezes prefeito de Manaus. Ele também representou o Amazonas no Senado Federal. Conhecido pelo seu jeito irreverente, Amazonino era um apaixonado pelo povo e pela cultura do seu estado. Foi o criador da Universidade Federal do Amazonas, UEA, que tem mais de 20 anos de existência e já formou milhares de profissionais dos diversos polos distribuídos por todo o estado. Na saúde, construiu os hospitais João Lúcio, 28 de agosto e Francisca Mendes. Também construiu policlínicas e centros de atenção integral à criança e à melhor idade. O governador Amazonino Mendes foi um estadista, foi alguém que construiu a sua carreira política voltada em prol da população da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. É alguém muito inteligente, que trouxe muitos ensinamentos, formou grandes políticos no estado e na cidade de Manaus. E a vida dele, por si só, pública, é um ensinamento para todos os políticos da cidade de Manaus e não é diferente para comigo. Na cultura, Amazonino Mendes deixou como grande legado a cidade de Parintins, o centro cultural conhecido como Bumbódromo, palco do maior festival a céu aberto do mundo. Homem do povo e filho do interior, Amazonino Mendes foi um grande incentivador do setor primário do Amazonas, criando programas como o Terceiro Ciclo para distribuir insumos e implementos agrícolas. Amazonino Mendes faleceu neste domingo, 12 de fevereiro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado. A família define os trâmites para o velório e o sepultamento do ex-governador em Manaus, quando devem ser prestadas as últimas homenagens a essa lenda da política amazonense. Já vai canoeiro, dos braços do rio, velho canoeiro vai. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio da mar. E na manhã de hoje, o vereador Dr. Daniel foi um entrevistado do dia no programa Câmara é Notícias, da Rádio Câmara. O repórter Danilo Boniek conversou com ele, que nos falou um pouco sobre as suas propostas. Na manhã dessa segunda-feira, dia 13, o entrevistado do Câmara é Notícia aqui na Rádio Câmara foi ele, o vereador Daniel Vasconcelos, ele que é o vereador pelo PSC e que na manhã dessa segunda-feira tem 2 projetos em pauta, na pauta do dia aqui na sessão da Câmara Municipal de Manaus. Né, vereador? Fale um pouquinho para a gente sobre esses 2 projetos. O primeiro projeto ele é inclusivo, né? A gente precisa incluir a questão de obrigar as escolas, a rede pública, a poder ter a matéria sobre os sinais, a língua brasileira dos sinais, porque é importante para poder incluir as pessoas que são não só o surdo e o mudo, mas as pessoas como nós, que nós escutamos normalmente, que falamos normalmente, para poder entender o outro, entender a minoria. Né? Porque às vezes a gente obriga que a minoria possa entender a maioria, e aqui é diferente, que a maioria de nós possamos entender. Por exemplo, eu não entendo muito bem da língua de Libras. Então, se tivesse uma cultura regular de ensino, desde do início, desde a primeira série, para nos formar, hoje a gente podia muito bem conversar com uma pessoa surda-muda sem nenhum problema. Então, esse é o objetivo. O segundo projeto do senhor no dia de hoje fala sobre a saúde vocal dos professores, né? Os professores que historicamente sofrem tanto, né, com a saúde vocal, e aí o senhor está lutando por esse projeto aí para ser um projeto da rede pública daqui de Manaus que ofereça essa qualidade, né, vocal para os professores. Perfeito. Eu já fui professor e eu sei da dificuldade. Então, acho que só quem está na sala de aula é que sabe o que a gente passa, o que o professor passa, a dificuldade da voz. E a gente que trabalha com voz, eu sou político, trabalho com voz, você também trabalha com voz, sendo repórter, sabe que a voz vai cansando. Imagine quem está em sala de aula 1, 2, 3 turnos. Tem professores que trabalham 3 turnos, de manhã, de tarde e à noite. Então, isso cansa a voz, dá problema. Então, seria uma forma de prevenir, uma forma da prefeitura incentivar a prevenção da saúde vocal dos professores. Isso faz com que possa garantir a voz do professor
pelo período de vida útil que ele tem, em torno de 25 anos de trabalho. Então, o objetivo desse projeto de lei é justamente beneficiar o professor para que ele consiga chegar, já depois de vários anos de trabalho, tendo uma qualidade vocal boa, podendo trabalhar de maneira digna, que o aluno possa entender o professor. Aproveitando a oportunidade de estar falando aqui com o senhor, na semana passada o senhor assumiu a liderança do PSC, né? Essa missão, como é que o senhor observa, né? O senhor tem uma projeção de futuro com essa nova caminhada, nova empreitada do senhor? Perfeito, é uma missão bem difícil, uma missão árdua, porque o PSC é um partido grande, partido da base, um partido aliado. Imagine só, ter que liderar o nosso presidente Caio André, não é fácil, entendeu? Estou brincando, mas realmente é uma missão que a gente está aí com todo amor, com todo carinho. A gente sabe que política é isso, é compromissos, é a gente assumir responsabilidade e dar conta. Então, estou aqui e agradeço ao meu partido por confiar no meu trabalho. Esse foi o vereador Daniel Vasconcelos, do PSC. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André, do PSC, recebeu nesta segunda-feira da Prefeitura de Manaus ofício formalizando os nomes do líder e 4 vice-líderes da base do prefeito da cidade, Davi Almeida, do Avante. A entrega do ofício foi feita na manhã desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, pelo titular da Casa Civil, Rafael Bertazzo. O documento oficializa a liderança da base do governo municipal, que será feita pelo vereador François, do PV. Na vice-liderança estão os vereadores Raulzinho, do PSDB, Luiz Mitoso, do PTB, Eduardo Alfaia, do PMN e Gilmar Nascimento, do União Brasil. Durante a entrega do documento, Rafael Bertazzo afirmou que a formalização dos nomes da base aliada do prefeito Davi Almeida reafirma a harmonia entre os poderes executivo e legislativo. Para o presidente Caio André, a definição dos nomes dos vereadores é importante para que os debates em plenário possam ocorrer de maneira imparcial. Você vai ver a seguir, trecho da Avenida de Djalma Batista vai ser interditado para obras de revitalização após afundamento da pista. E ainda, hoje é Dia Mundial do Rádio e o CMM Notícias vai te contar um pouco da história desse veículo que viaja por todos os lugares do mundo por meio de suas ondas. A gente volta daqui a pouco.